as nossas habituais saudações. Subsiste a polémica, em particular a norte. Obrigatoriedade ou não da celebração do contrato de fornecimento de água. Insistem, estribados numa pretensa opinião da entidade reguladora, municípios e empresas concessionárias do serviço de abastecimento de água, em que o contrato de fornecimento é obrigatório. Nós dizemos perentoriamente que não é. Com que fundamentos? Desde logo, com a letra da lei, no que se refere ao Decreto-Lei 194/2009, de 20 de agosto, em cujo artigo 63 se diz que o consumidor pode celebrar o contrato. O consumidor não é obrigado a celebrar o contrato. Depois, pode confundir-se a ideia, uma vez que se refere no artigo seguinte que só pode denunciá-lo no termo da desocupação do prédio. No entanto, há argumentos decisivos extraídos da nova Diretiva Europeia dos Direitos do Consumidor, de 25 de outubro do ano passado, publicada a 22 de novembro seguinte no Jornal Oficial da União Europeia e em vigor desde 13 de dezembro, mas a disciplina dos novos direitos é, a todos os títulos, esclarecedora e vale para as situações do passado, exatamente porque tem caráter interpretativo, como não podia deixar de ser. E o que se diz aí? Que o consumidor, tratando-se de um contrato, não pode ser obrigado a pagar qualquer valor se não tiver celebrado o contrato de motu próprio, isto é, voluntariamente, se não tiver requerido a instalação da água ou se não tiver solicitado o fornecimento. Mas há ainda um outro argumento, porque estes contratos, que podem ser celebrados à distância, têm sempre um período para o exercício do direito de arrependimento ou desistência de 14 dias. Ora, se o consumidor pode celebrar o contrato à distância, por telefone, pela internet ou por qualquer outro meio do género, e nos 14 dias subsequentes à celebração pode dar o dito por não dito, é porque, na verdade, nestas circunstâncias e nas mais circunstâncias, o consumidor não é obrigado a contratar. E isso parece que resulta dos factos em si mesmo considerados, da evidência das situações, porque parece que há em Portugal uma preocupação manifesta que é de continuar a exercer-se uma ditadura sobre os consumidores, seja em que circunstâncias for. Mormente se tratar de autoridades públicas com um poder de constrangimento, um poder de coação muito grande, como é o caso. Importa aqui, como em todas as circunstâncias, dizer: estes contratos não são imposições administrativas. São meros contratos de consumo, com uma disciplina própria, como não se admite, ao invés do que ocorre em muitos pontos do território, que as dívidas deles emergentes sejam cobradas através de processos ou de ações de execução fiscal.
Isto é uma autêntica anormalidade. Em cada um dos concelhos, em cada um dos municípios, cada qual faz a seu bel talante, isto é, de modo arbitrário, sem que haja em rigor um conhecimento efetivo, quer por parte das entidades que agem dessa forma, quer por parte dos consumidores, que nem sequer se opõem porque julgam que há aqui atos de autoridade, quando o que há é contratos que decorrem da vontade de contratar ou não, de um consentimento e de uma convergência de vontades, cada qual com o seu sentido, em vista da harmonização de interesses e da celebração, afinal, de contratos. Obrigatoriedade na celebração do contrato de fornecimento de água? Rigorosamente não. E isto vale em todas as circunstâncias, com o peso que das leis decorre e com esta soma de argumentos que é absolutamente imbatível, irremovível. Digam o que disserem.